Olá, bem-vindos a mais um episódio aqui no podcast Diário SA. Hoje vamos mergulhar nos números fresquinhos da Grendene, sabe? Saíram ontem, dia 6 de novembro. São os resultados do terceiro trimestre e do acumulado dos 9 meses de 2025. Então, a ideia aqui é, como sempre, destrinchar esses números, entender os destaques, os desafios, o que a Grendene está fazendo para navegar nesse momento. E olha, já tem uma coisa que assim salta aos olhos. A receita líquida subiu um pouquinho, mas o volume de pares vendidos caiu bastante. Como pode, né? Vamos investigar isso juntos. Para começar, vamos dar uma olhada geral nesse terceiro TRI de 2025, comparando com 2024. A receita líquida, 760 milhões de reais, um aumentozinho de 1,4%. Só que, por outro lado, o volume de pares vendidos, 36 milhões, uma queda de mais de 10%. Aí que está o interessante. A receita líquida por par deu um salto, quase R$ 21 por par, um aumento de 13%. Exato. E essa dinâmica é fascinante, né? Porque mostra que a Grendene conseguiu, ou cobrar mais caro, ou vender mais produtos de maior valor agregado. O famoso mix de produtos, né? Isso é bom, mostra um esforço para agregar valor. Sim, agregar valor é sempre bom. Mas vender menos calçados tem um custo, imagino. Tem, claro. E a gente vê isso na rentabilidade. A margem bruta, por exemplo, caiu um pouco, foi para 46,5%. E o EBIT recorrente, que é aquele lucro operacional mais limpo, né, sem efeitos extraordinários, esse caiu bem, mais de 25%. Nossa. E a margem EBIT recorrente também teve uma queda forte, tipo uns 4,4 pontos percentuais. Mostra que a operação principal ficou menos lucrativa mesmo. E o lucro líquido? Seguiu a mesma toada. O lucro líquido recorrente caiu quase 23%. Então a linha final também sentiu. Entendi. Então o resumo da ópera é mais dinheiro por par, o que é ótimo, mas menos pares vendidos, o que, prejudicou a lucratividade geral. E o que explica essa queda no volume? O cenário macro, talvez? O relatório comenta isso? Comenta, sim. Eles descrevem um ambiente econômico que continua complicado em 2025. Falam de câmbio volátil, inflação que não dá trégua aqui no Brasil, né, comendo o poder de compra, e juros altos, famílias endividadas. Aquele combo que a gente já conhece, infelizmente. Pois é, um cenário desafiador. E não é só isso, né? Tem a concorrência também. O relatório menciona isso? Menciona. Diz que a competição aumentou, tanto de empresas daqui quanto de fora. Um dado que me chamou a atenção, as importações de calçados de marcas internacionais cresceram mais de 35% só nesse trimestre. Isso pressiona, né? Com certeza. E todo esse contexto ajuda a gente a entender a queda de vendas aqui no Brasil. O volume no mercado interno caiu mais de 15% no trimestre. É bastante coisa. O consumidor brasileiro, principalmente o de renda média e baixa, que é um público super importante para marcas como Ipanema, Raider, sabe? Tá com orçamento mais apertado, não tem jeito. E ainda teve o clima, né? Exato. O clima mais frio no sul e sudeste nesse período também não ajudou nada para as vendas de sandálias, chinelos, que são o forte da Grendene, né? Aliás, tem um gráfico no relatório que é bem interessante. Ele compara o sell-in, que é a venda da Grendene para as lojas, com o sell-out, que é a venda da loja para o consumidor final. E o que ele mostra? Mostra que o sell-in caiu bem mais que o sell-out. Tipo, o sell-in caiu 16% e o sell-out uns 7%. Isso sugere o quê? Que os lojistas estão mais cautelosos, sabe? Comprando menos da fábrica, com medo de ficar com o estoque parado. Fez todo sentido. Gestão de risco do varejista e como essa situação toda afetou as diferentes áreas da Grendene. Vamos ver por partes. Mercado interno primeiro. No mercado interno, mesmo com aquela receita por par mais alta, a receita bruta total caiu 2,4% no trimestre, justamente por causa daquela queda forte de 15% no volume. Mas olhando o ano todo, de janeiro a setembro, a receita doméstica até conseguiu um pequeno crescimento, 2%. Mas, de novo, com volume em queda, quase 12% a menos de pares vendidos do Brasil.
E aqui a gente vê bem a diferença entre as marcas. A tal da divisão 1, que basicamente são todas as marcas principais menos a Melissa, essa divisão sofreu mais. A receita dessa divisão caiu 8% no trimestre e o volume despencou 16%. O aumento no preço médio por par não conseguiu compensar essa queda. E dentro dessa divisão, algum destaque? Olha, no acumulado do ano, o segmento infantil foi um ponto um pouco mais positivo, mas o adulto, tanto masculino quanto feminino, teve retração. Mas aí vem a Melissa. Essa parece que joga outro campeonato, né? O relatório mostra o que sobre ela? Exato, a Melissa foi na contramão. A receita bruta da marca cresceu quase 17% no trimestre. É muita coisa. E o mais incrível, conseguiu isso mesmo com uma pequena quedinha no volume, de 2%. Como é que pode? A mágica aqui é o preço médio por par, que disparou quase 20%. Isso não é mágica, né? É estratégia. Estratégia bem executada, então. Muito bem executada. Foco total em margem, produtos com maior valor percebido, um posicionamento de marca que continua muito forte, muito desejado. Eles otimizaram um mix, sabe? Venderam melhor. E não foi só no trimestre, não. No acumulado do ano, a receita da Melissa também cresceu forte, perto de 20%. Impressionante. E onde eles estão vendendo esses produtos? Lojas próprias, multimarcas? O crescimento foi forte nos dois canais principais, multimarcas e na estratégia Omnichannel, que integra tudo físico, franquia, online. E um dado curioso, até as lojas físicas próprias da Melissa, que tiveram menos gente circulando, aumentaram o faturamento. Ou seja, quem entrou gastou mais, comprou produtos de maior valor. Interessante. E a rede de franquias, os clubes Melissa, continua expandindo. Já são 425 lojas. É uma rede bem capilarizada. Entendi. Então, no Brasil, o cenário é meio dividido. A maior parte das marcas sofrendo com volume e poder de compra e a Melissa brilhando com estratégia de valor. E fora do Brasil? Exportação. Foi bem, né? Foi o grande destaque em termos de crescimento percentual, né? A receita bruta de exportação, um salto de 86% no trimestre. Chegou a 253 milhões. O volume exportado cresceu 17% e a receita por par exportado se disparou quase 60%. São números bem fortes mesmo. São fortes, sim. Mas aqui tem um porém importante que explica boa parte desse salto. É a consolidação da Grendene Global Brands, a GGB. A empresa que eles compraram o controle no fim de 2024. Essa mesma. Os resultados da GGB começaram a ser incluídos totalmente nos números da Grendene este ano, e só a GGB adicionou 120 milhões de reais na receita de exportação agora no terceiro tri. Entendi. Então, peraí, não foi tudo crescimento orgânico das exportações que a Grendene já fazia? Não, de forma alguma. O principal motor desse crescimento percentual enorme na comparação anual foi a GGB entrando na conta. Mas dito isso, mesmo tirando o efeito GGB, o desempenho na exportação foi positivo sim. A Grendene aumentou a participação dela no volume total de calçados que o Brasil exporta, passou de 30%. E quais mercados puxaram? Melissa continua forte lá fora, claro, Ipanema também e as linhas masculinas. O principal destino foi a América Latina, especialmente a América do Sul, o pessoal já se preparando para o verão, fim de ano. Certo. E o digital? O e-commerce? Continua crescendo? Sim, o canal digital mostrou força, o GMV, que é o volume total vendido online, cresceu quase 25% no trimestre, 33,6 milhões de reais. E o número de pares vendidos pela internet subiu ainda mais, 27,5%. O relatório atribui parte disso a ações promocionais, tipo a Meliceio que teve em julho. O e-commerce próprio deles continua sendo o principal canal online. E a base de clientes digitais ativos também cresceu bem, 23% no trimestre. Chegaram a atender quase 154 mil clientes online. A participação do online na receita doméstica já está em 4,4%. É um avanço. Ok, então o panorama geral está claro. Brasil desafiador, mas com a Melissa se saindo muito bem. Exportações com o super impulso da GGB, mas também com mérito próprio, e o digital crescendo firme. Agora vamos afundar um pouco mais nos detalhes financeiros, começando pelos custos.
A receita subiu pouco, como vimos. E os custos de produção? Os custos dos produtos vendidos, o CPV, basicamente o custo da fábrica, né? Eles subiram 4% no trimestre. Foi um ritmo maior que o da receita líquida. O que significa que o custo por par aumentou. Aumentou bastante, quase 16% de aumento no custo por par, R$ 11,20 por par. E por quê? Foi matéria-prima, tipo PVC, que subiu? Olha, segundo o relatório, não foi principalmente a matéria-prima. O custo da resina ficou até meio estável em relação à receita. Os principais vilões foram dois: aumento de custo com pessoal, salários e encargos, e, principalmente, a menor ineficiência da fábrica por causa da queda no volume de produção. A tal da diluição de custo fixo. Exatamente. Quando você produz menos pares na mesma estrutura de fábrica, o custo fixo, aluguel, depreciação de máquina, etc., é dividido por menos unidades. Aí o custo por par sobe. Entendi. E com custo subindo mais que receita, a margem bruta caiu, como a gente já viu, e as despesas operacionais, fora da fábrica. Vendas, marketing, administrativo. O número total assusta um pouco. As despesas operacionais totais subiram 30% no trimestre. Mas tem o efeito GGB de novo aí, né? Tem, e é fundamental separar isso. Se a gente olha despesas operacionais recorrentes, ou seja, tirando o efeito GGB e outros itens não usuais, o aumento foi bem menor. Só 3%, ficou abaixo da inflação do período. Ah, bom. Então mostra que teve um controle nos gastos do dia a dia da operação que já existia. Exato, houve um esforço de controle ali. E essa lógica vale para as despesas separadas? Vendas, marketing e administração? Vale sim. As despesas com vendas totais subiram muito, 35%, mas as recorrentes, tirando o GGB, subiram só 1%. Já as despesas com publicidade e propaganda cresceram mais, 26%. Marketing investindo mais. Sim, eles destacam isso como investimento nas marcas. E as despesas gerais e administrativas também subiram bastante no total, 35%, por causa da GGB e de investimentos em pessoal, TI. Mas, de novo, o controle nos gastos recorrentes parece ter sido mantido. Ok. Isso tudo deságua no EBIT ou EBITDA, né? As medidas de lucro operacional. Os números que saem na contabilidade, os totais, tiveram quedas bem fortes, EBIT caindo quase 50%, EBITDA quase 40%, mas, de novo, a gente tem que olhar o recorrente. Tem que olhar o recorrente sempre. O EBIT recorrente caiu 25,6% e o EBITDA recorrente caiu 20,7%. As quedas ainda são relevantes, claro, elas refletem aquele menor volume e a pressão nos custos e na margem bruta que a gente já falou, mas são quedas bem menos drásticas do que os números contábeis cheios, que misturam muita coisa, efeito GGB, ajustes em investimentos, aquelas SCPs, sociedades em conta de participação, provisões. O relatório até detalha bem esses ajustes para quem quiser ver. Certo. E o resultado financeiro? A Grendene sempre teve um caixa forte, isso ajuda, né? Ajuda, e ajudou bastante, principalmente se a gente olhar o acumulado do ano. No terceiro trimestre isolado, o resultado financeiro recorrente até caiu um pouquinho, 14%. Foi por causa de um retorno menor de alguns investimentos, tipo as SCPs. Mas olhando os 9 meses de 2025, de janeiro a setembro, aí o resultado financeiro recorrente foi ótimo. Cresceu quase 50%, chegando a 325 milhões. Nossa, e o que puxou isso? Principalmente os rendimentos das aplicações financeiras da empresa, com a taxa de juros alta, o CDI lá em cima e o volume de caixa aplicado pela Grendene, que continua alto. Isso rendeu bem. Gerencialmente, eles até incluem o resultado das SCPs aqui, o que deu um gás extra nesse número no ano. Então, esse financeiro forte no ano acabou compensando um pouco a operação mais fraca? Exatamente. A gente vê isso claramente no lucro líquido recorrente. No trimestre, como falamos, ele caiu quase 23%, mas no acumulado do ano, de janeiro a setembro, o lucro líquido recorrente subiu 18%. Chegou a quase 530 milhões de reais.
A margem líquida recorrente do ano está excelente, mais de 30%, bem acima do ano passado, e isso é muito por causa dessa força do resultado financeiro. Que bom que o caixa ajudou. E a situação de caixa em si, como ficou? Continua confortável? Continua, sim, muito confortável. A empresa gerou um bom caixa com a operação nesses 9 meses, quase 474 milhões de reais, e terminou setembro com um caixa líquido, que é o dinheiro em caixa e aplicado menos as dívidas, de 1,4 bilhão. É um pouquinho menor que no ano anterior, mas ainda é uma posição super sólida, não tem problema de caixa ali. Tranquilizador. Além desses números todos, o relatório trouxe mais coisas, né? Vi que falaram de campanhas de marketing, sustentabilidade. Listaram várias campanhas. Colaborações da Melissa com a Diesel, com a Hello Kitty, buscando essa conexão com a geração Z, nostalgia. Tem campanhas novas para Zaxi, para Grandene Kids com personagens e para Raider com Ronaldinho Gaúcho, focando mais na cultura urbana. Mostra que estão ativos no marketing. Estão investindo nas marcas. E também destacaram bastante a parte de sustentabilidade, o ESG, né? Falaram de novo de usar energia 100% renovável, reuso de água, alta taxa de reciclagem dos resíduos da produção, e receberam pelo 4º ano seguido o selo ouro do GHG Protocol por reduzir a emissão de carbono por par produzido. Legal isso. Ganharam até um prêmio internacional da Inovem por um projeto da Cartago que usa borra de café como pigmento, e prêmios pelo programa de estágio. Então eles continuam mostrando essa preocupação com a agenda ESG. Muito bom. E pro acionista? Teve notícia de dividendos? O pessoal gosta de saber disso? Teve sim. Anunciaram a proposta da terceira parcela de proventos de 2025, uma parte como dividendos, outra como juros sobre capital próprio, JCP, dá uns 64 milhões de total para pagar agora em dezembro. Com isso, o total distribuído ou proposto referente a este ano já soma quase 225 milhões. Dá uns 25 centavos por ação, mais ou menos, bruto. E também aprovaram um novo programa para recomprar ações da própria empresa. E fizeram uma arrumação na estrutura da GGB lá fora, para simplificar. E a ação na bolsa, a GRND3, como foi? Olha, nos 9 meses do ano, a ação subiu 15%. Isso já considerando os dividendos investidos. Foi positivo, claro, mas ficou abaixo do Ibovespa, que subiu quase 22% no mesmo período. Andou menos que o índice. Andou menos. Mas um ponto positivo foi o aumento no volume médio negociado da ação. A liquidez melhorou. Ok. Então, para a gente amarrar tudo, foi um trimestre em que a Grendene mostrou de novo essa capacidade de aumentar o valor por par, né? Se beneficiou das exportações, muito por causa da GGB, mas, por outro lado, o mercado doméstico continua sendo o grande desafio. Derrubou volume, pressionou custo, pressionou margem operacional. O financeiro forte ajudou muito o lucro no acumulado do ano. É mais ou menos isso. É uma excelente síntese, é exatamente esse o quadro. E as perspectivas que a própria Grendene coloca no relatório são de cautela. Eles usam os termos proativa e vigilante. Os planos que eles mencionam são continuar ajustando o portfólio de produtos, fazer ações comerciais nos pontos de venda para tentar estimular a demanda e manter aquele controle rigoroso de despesas e investimentos que a gente viu. E a diversificação geográfica, agora reforçada pela GGB, é vista como fundamental para reduzir a dependência do Brasil e mitigar riscos como eventuais tarifas, etc. O foco de longo prazo continua sendo eficiência, inovação, parcerias para garantir rentabilidade. Olhando para frente, então, ficam algumas perguntas importantes no ar, né, para a gente pensar. Ficam, sem dúvida. Quer dizer, a Grendene teve sucesso nessa estratégia de valorização, né? Melissa voando, exportação ajudando, mas o calcanhar de Aquiles ainda é o volume no Brasil. Principalmente para aquelas marcas mais populares que pegam o consumidor com o bolso apertado e enfrentam uma concorrência brutal. A grande questão é, até quando essa estratégia de focar em preço e mix consegue carregar o resultado se o volume doméstico não der sinais de melhora? Será que essa dependência crescente da Melissa, que é uma marca mais premium, não pode se tornar um risco lá na frente se o cenário macro não ajudar?
Que outras cartas a Grendene pode ter na manga ou precisar tirar? São pontos cruciais para a gente acompanhar nos próximos trimestres, né? Excelente reflexão, fica aí o dever de casa para quem investe ou acompanha a Grendene. E para quem nos ouve aqui no Diário SA, se você gostou dessa análise, se quer continuar por dentro do mundo dos negócios e finanças, não esquece de clicar em seguir ou subscribe aí no seu aplicativo de podcasts favorito, assim você não perde nenhum episódio nosso. Episódio criado por Clayton, o criador do Diário SA. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.